Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para mim é uma alegria, uma grata satisfação estar aqui hoje, porque eu quero compartilhar algo que Deus tocou meu coração. E essa reflexão eu tenho certeza vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. E enquanto eu estava sendo ministrado por Deus, enquanto eu estava refletindo, né, sobre isso que eu quero compartilhar, me veio muito forte a questão: que nome que eu vou dar para isso, né? Que nome eu vou dar para esse vídeo? Pois bem, quero falar sobre apavorado, né? Sobre apavoramento, sobre medo. E esse vídeo então, né, vai sair o título como apavorado. É normal ficarmos assustados. É normal mesmo. Enquanto eu estava refletindo sobre isso, né, todos nós passamos por momentos de sustos, momentos de medo, de receio, e eu estava lembrando, né, alguns fatores bem marcantes na minha vida com relação a medo, e um deles foi por causa de um filme, e um filme bem antigo já. Esse filme é, chama-se Orca, a Baleia Assassina. Eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos quando eu vi a primeira vez esse filme. E foi assustador porque eu não consegui nem dormir. E foi tão impactante que eu me revirava na cama e gemia. E inclusive a mãe veio, saiu do quarto dela, veio para o meu quarto e veio tentar me consolar. Não sei, 2 da manhã, e eu me revirando, porque ela teria ouvido uns gritos, né? Com certeza eu devo ter gritado lá: vai me pegar, sei lá o quê. Mas é aquele pavor de não saber o que fazer. Você também talvez tenha sentido já esse pavor, esse medo, mas talvez por outras situações. Muitas coisas nos assustam. E hoje nós estamos vivendo, né, um momento onde muitas pessoas estão de fato assustadas, e eu entendo isso, porque quem não está? Até eu acho que se eu e você não estivermos um pouco alarmados ou assustados, não vou dizer talvez apavorados, mas com aquela atenção de olhar para o que está à nossa volta acontecendo e não poder fazer muito, e com medo de que isso nos afete, né, essa pandemia, entre outras situações, perda de emprego, enfim, é muita coisa acontecendo e que pode apavorar pessoas e com certeza nos afetam, até porque se eu e você não estamos um pouco com medo ou com receio ou, né, sentindo um certo teor de ansiedade, né, eu acho que nós temos que medir a nossa pressão para ver se a gente está vivo, nossos batimentos cardíacos. Porque, de fato, estamos vivendo tempos de apavoramento. Mas eu quero compartilhar uma história de alguém que também teve esse seu momento de pavor. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 4 e 5, e depois nós vamos pular para os versículos 15 e 16. Essa história é sobre Eliseu. É um baita cara, né? É o cara que, quando teve a oportunidade, ele não fez pedido medíocre, ele foi logo pedindo para o seu mestre na época, o seu mentor, que era o Elias, né? O profeta maior da época, um dos maiores homens que já andou por essa terra, com certeza um deles, né? E ele era um dos grandes profetas do povo de Israel. E Eliseu era o seu aprendiz. E deve ter visto muitas coisas. Algumas são mencionadas na Bíblia, mas deve ter experimentado muitas outras. Tanto de bom, quanto de ruim, quanto de pavor. Mas o certo é que Eliseu, ao ter a oportunidade de receber um presente de Elias, pediu: olha, eu quero porção dobrada do que você tem. E olha que Elias já era o cara. E Eliseu foi lá e pediu o dobro, e por isso a história dele é tão interessante, porque Eliseu de fato consegue fazer, ou através dele Deus faz coisas tremendas. Mas teve uma certa parte da história, em uma parte da história, nessa que eu quero compartilhar, 2 situações que se assimilam. A primeira delas, eles estão lá
havia um crescimento, quase uma escola bíblica, eu imagino, né? Um seminário itinerante, por si, talvez, onde Eliseu estava treinando pessoas, treinando, né, que os profetas e os aprendizes, né, estavam participando com ele, porque ele, além de julgar a nação, né, ser um coordenador, ele era a referência espiritual do povo de Israel. E por causa disso, muitas pessoas se agregavam e eram ensinadas por ele. E aí, numa certa feita, eles disseram, vamos construir um lugar, né, várias casas, enfim, para a gente morar mais perto e poder ter esse tempo. Bom, eles começaram a construir, né, e foram cortar alguns galhos, ou melhor, troncos de árvores, né, e devia ser perto do rio ou de um lago, não sei. O fato é que eles estavam cortando as árvores e de repente caiu o machado, né, da mão de um deles. Pode ter sido do moço de Eliseu, mas de algum deles com certeza, e caiu dentro d'água. Resumo da história é a seguinte: caiu o machado e o moço, né, um dos que estavam com Eliseu, se apavorou e gritou: ai meu Deus, meu Senhor, você foi o machado. Mas por que esse pavor por causa de um machado? Primeiro porque era uma ferramenta que devia ter muito poucas, era recém-inventada, né? Talvez assim, eu diria que era algo bem inovador para a época e com certeza deve ter custado muito para fazer. Mas aí ele se apavorou porque ele disse assim, a Bíblia conta que ele grita: ai meu Deus, você foi o machado, né? Ai meu Deus, meu Senhor, era emprestado. Quer dizer que o machado não era nem deles. E aí você imagina, né? Naquela época isso teria um valor muito grande. E aí Eliseu olha para ele, né? Eu fazendo analogia, Eliseu deve ter olhado para ele: não é tão grave assim, vamos fazer o seguinte, não te assusta. Ele foi lá, pegou um outro galho, um outro pedaço de pau, me mostra onde é que foi que caiu o machado. Muito bem, foi lá, tirou o galho, o pedaço de pau em cima, e de repente está lá o machado boiando. Um milagre acontece a olhos vistos na frente de todo mundo. Com certeza houve um júbilo e uma paz muito grande. Mas o fato é que Eliseu não estava preocupado em ter perdido, porque ele sabia o poder que estava tanto nele como através dele. Ele via com outros olhos essa situação. Já o moço, ele via só com os olhos físicos. Nossa, perdemos o machado e agora o que eu vou fazer? Pouco tempo depois, a Bíblia relata que Eliseu estava com a sua equipe, né, numa certa cidade. E nessa cidade, o rei da Síria tinha decidido: olha, eu vou atacar Israel e vou começar pelo maioral, né, que era o Eliseu, era a referência, era o juiz, era aquele que de fato tomava decisões e principalmente atraía a presença de Deus. E aí os sírios queriam destruir Eliseu. Não foram os primeiros, mas... E aí me chamou a atenção o seguinte: de novo, eles vão dormir. No outro dia de manhã, naquela mesma cidade, né, o moço de Eliseu acorda cedo, diz a Bíblia, e olha para fora e vê lá na volta da cidade, no monte, né, um monte de cavalos e carros de guerra. Obviamente, ele de novo tem a mesma reação: ai meu Deus, o que vai ser, o que vou fazer? Ele viu com os olhos físicos algo que, bom, agora de novo estamos fritos. Eliseu acorda e diz assim: menino, fica tranquilo, não temas. Eu fico imaginando assim a reação: como não temas? Olha, nós estamos rodeados, cercados, como não temer? Mas Eliseu fala isso para o seu moço e depois ele vai para Deus e diz: Deus, faça com que o meu aprendiz enxergue o que eu sei que já está à disposição. Ele não disse com essas palavras, mas ele orou em prol para que os olhos do aprendiz fossem abertos.
E aí quando essa oração é finalizada, imediatamente o aprendiz olha para o monte de novo e vê que atrás de todo aquele exército que estava cercando a cidade, tinha muitos mais carros e cavalos de fogo. Ou seja, Deus estava com um exército infinitamente superior para proteger Eliseu. Tem outros detalhes que vão acontecendo que eu não quero, até porque nós não temos tempo para isso. Mas eu quero de novo ressaltar que o aprendiz teve medo. E teve esse medo, pavor. Foi dormir tranquilo e acordou com medo. E aí Eliseu, com os olhos espirituais, já sabia do que era possível, orou e pediu para que Deus abrisse e desse essa mesma lente do olhar que ele tinha sobre aquela situação. Eliseu via com os olhos da fé antes de ver fisicamente. O moço via somente com os olhos físicos antes de qualquer outra experiência. A primeira dica, primeiro pensamento, vamos trocar as nossas lentes. A situação está difícil, muitas pessoas estão indo dormir com emprego e acordam sem emprego. Isto é uma realidade. Muitas pessoas estão indo dormir e acordam talvez com familiares doentes. Isto é uma realidade. Muitas pessoas estão com situações na sua vida totalmente saindo do controle. Isto é uma realidade. Nós iniciamos o ano de um jeito e já estamos vivendo algo totalmente inimaginável para a maioria das pessoas, inclusive eu. Isso é assustador, isso é apavorador, com certeza. Mas nós precisamos trocar a nossa lente. E eu quero desafiar a gente a pensar em duas situações bem práticas, né? Primeiro, vamos parar de discutir sobre o que os governos estão fazendo certo ou errado. Vamos parar de colocar o dedo na moleira de outros. Alguns querem abrir os comércios, outros querem fechar, outros querem manter. Esse não é o nosso problema hoje. Esse não é meu e o seu. Não é isso que vai nos causar mais ou menos medo. Sabe por quê? Porque se você for só para o lado do que você vê, você já está vivendo num pavor que não vai ter volta. Então não discuta com aquilo que você não tem condições de interferir. Isso é perda de tempo. Olhe para o que Deus já está fazendo, a mobilização de pessoas no mundo inteiro em prol das pessoas que precisam mais. Como é bom ver que Deus está movendo corações, movendo através da sua igreja, mas movendo Ele situações para que a gente saia da nossa zona de conforto, mas principalmente para que a gente comece a olhar mais para cima e não para o que a gente tem à nossa volta. 2. Não viver apavorado com medo. Essa é a segunda. Ninguém quer. E é normal sentir um pouco de medo, de receio. Mas sabe, eu aprendi uma coisa. Andar com medo é como a gente dirigir de carro e a gente permite que ele entre, o medo entre no nosso carro da nossa vida. Até entendo isso. O que nós não podemos é permitir que ele dirija a nossa vida. Não dê a direção da tua vida para o medo, para o pavor. Porque aí sim você perde não só o controle, mas é porque você de fato delegou isso para a situação. Vamos delegar a nossa direção para Jesus, para Deus. E aí você vai começar a enxergar as coisas sob uma perspectiva, uma ótica diferente. Vamos trocar as nossas lentes. Está disposto? Vamos pedir hoje para que Deus abra os nossos olhos, os meus, os teus. Porque quando fazemos isso, o moço viu os carros de fogo. Paulo mudou a sua estratégia porque ele era contra a igreja. Quando Deus abriu os olhos dele, ele voltou a ser a favor, pregar para a igreja, dar vida para a igreja. Jesus Cristo abriu os olhos do mundo porque quando ele morreu todo mundo estava desamparado. Achava-se que agora tudo terminou, os discípulos achavam isso. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e o resultado, a ação, a intervenção de Deus para com o homem, ela foi solucionada, foi efetivamente feito uma obra que é inigualável.
e que pode nos dar a paz que tanto precisamos, a paz que só Jesus consegue nos dar. É a garantia de que Deus está no controle e Deus está fazendo. Não se apavore, não se apavore. Troque as suas lentes. Eu quero trocar as minhas todos os dias. Ore a Deus. Troque as lentes. Que a gente tenha as lentes de Eliseu. Que a gente ande não em pavor. Que a gente administre o receio e o medo que temos, mas que ele não tome controle. Por quê? Porque nossos olhos estão virados para aquele que pode ser o Salvador de fato. Porque uma coisa eu sei, escutando um louvor, que é muito caro para mim, né? Waymaker, fazedor de caminhos, né? Abridor de portas. Esse louvor está em inglês, mas também já se canta em português, mas o que me chama, o refrão dele diz: mesmo que eu não veja, Deus está fazendo. E de fato está. Eu quero pedir e ao mesmo tempo te inspirar para que você mude as lentes de como você olha para toda e qualquer situação da sua vida agora, neste momento. Porque se você dormiu de uma forma, acordou de outra, porque a situação mudou, lembre-se, com certeza Deus está fazendo. Permita Deus abençoar o teu dia, permita Deus conduzir o teu dia e que a gente possa andar junto nessa jornada, sabendo que apesar da pandemia, Deus está fazendo. Não nos apavoremos, permitamos que a paz que excede todo entendimento recaia sobre nós e que a gente olhe com os olhos da fé e não com os olhos físicos. Deus te abençoe, tenha uma semana na presença de Deus e viva intensamente o novo do que Deus pode e está fazendo por você.